Ansiedade, todos nós temos, tá? O ser humano, ele precisa ter ansiedade, porque se ele não tem ansiedade, ele não é ser humano. O que que tem de ligação? Todo esse sistema, né, da ansiedade, ele faz parte com o nosso sistema límbico do nosso cérebro. Enfim, a ansiedade protege você do perigo. Se você é um ser humano, se você conhece alguém que não tem ansiedade, então você se prepara porque vem bomba. Sabe por quê? A ansiedade, ela faz com que, exemplo, tá? Somente um exemplo. Você vai atravessar a rua e você vai olhar para os dois lados, porque ela te protege. A ansiedade, ela está ligada diretamente com a nossa amígdala, né? Que ela se chama amígdala cerebral, mas não é a amígdala da garganta, ela é a amígdala cerebral, que ela está localizada na parte aqui na nossa nuca, tá? Né? Na parte baixa da nossa cabeça, aqui na nossa nuca. A amígdala cerebral, ela tem ligação diretamente com os medos. Então, é na parte esquerda do nosso cérebro, aqui, mais ou menos nessa posição aqui. Ela é muito pequenininha, ela é muito pequenininha, mas o ser humano, ele precisa ter um pouco de ansiedade, porque senão ele não consegue realizar as coisas. Como, por exemplo, se você tem uma agenda lotada, né? Se você tem que acordar, você tem que levar os teus filhos no colégio, você tem que tomar banho, você tem que tomar café, você tem que ir para a empresa, você tem empresa, tá? Você tem empresa, você tem reunião, você tem que ir no cartório, você tem que ir XX. Então, essa vontade de você acordar da cama de manhã e você levantar o eu vou, né, o fazer agir, isso faz parte da sua ansiedade, isso faz parte do teu sistema límbico. Então, é esse sistema que faz você agir, reagir. Mas, claro, existe a ansiedade, aí vem as divisões da ansiedade. Por exemplo, quando você está num transtorno da ansiedade, tá? Então, transtorno da ansiedade, o que que é esse transtorno da ansiedade? Crise de ansiedade. É uma situação que você fica em alerta. Você passa daquela ansiedade boa, que é aquela ansiedade boa que você vai, que você volta, que você tem documento para assinar, que você tem contrato para assinar, você tem uma empresa, né, independente, se você é dona do lar, né, dona do seu lar, que também eu acredito que é uma é um emprego, e não é fácil de você cuidar do lar, né? Não é fácil de você limpar a casa todos os dias, então essa vontade, né? Essa vontade que te dá, então essa ansiedade, vamos falar, é uma ansiedade boa, porque essa ansiedade boa, você consegue realizar os seus sonhos, como por exemplo, eu quero o ano que vem, né, comprar minha casa. Então, o que que você vai fazer para você comprar essa casa? Então, essa parte de dentro de você, vamos falar assim, uma explosão de energia, né? Faz parte ali do teu cérebro, da parte límbica. Então, faz com que você realize os seus sonhos. E faz com que você tenha medo de você atravessar a rua, vai olhar para os dois lados. Se você não tivesse essa parte funcionando, se você não tiver funcionando essa parte, o ser humano ia fazer coisas todos os dias sem medo. Então, é normal o ser humano ter medo. O que não é normal, você ter crise de ansiedade todos os dias. Isso não é normal. Então, esse transtorno da ansiedade significa que você está ali em alerta. Você está em alerta com alguma situação, né? Esse sistema límbico, esse medo, ele está mais aguçado. Então, você já está tendo crise de ansiedade, ok? Então, crise de pânico. A crise de pânico é aquela situação que você está sempre pensando na morte, está sempre pensando no medo, está sempre o medo aqui, medo ali, medo lá, medo de você sair de casa, medo de você ir trabalhar, medo de você ir para uma reunião, medo de você ir no salão de beleza, medo de você ir no mercado, tipo, você só vê medo. Então, é aquela situação que o teu subconsciente está em alerta. Você não consegue respirar, você não consegue ver as coisas boas da vida, né? Então, é um pico que dá. Então, é aquela crise de ansiedade misturada com um monte de emoções, tá? Misturada com um monte de emoções. Então, é nesse momento que você está o quê? Paralisada. Quando você se sente paralisado, o que que acontece? Você não consegue fazer mais nada. Você só
pensa nessa situação. Por quê? Se acelerou o seu coração, se acelerou a sua mente, é pensamentos negativos. E aí, quem tem crise de pânico só tem pensamentos negativos. Ela não consegue pensar coisa positiva. Ela não consegue pensar, ai, eu vou sair dessa, eu vou tomar consciência, eu preciso me tratar, eu preciso me cuidar, eu preciso me curar. Então, essa parte, né, que dá aquele seu start de você levantar da cama de manhã, que tem um monte de coisa para fazer, você não consegue porque você está 100% em alerta. O que é que acontece? Vem uma angústia, porque você está paralisada, você não consegue ir você não consegue fazer nada, você não consegue ir para a tua empresa, você não consegue resolver uma simplesmente reunião. Sabe, como por exemplo, olha só, o medo que te paralisa não é o medo que acontece as coisas. Você já parou para você pensar? Gente, é mais de 98%. É mais de 98% desses medos que você fica toda hora, medo, 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 eles não acontecem. Mas você também não entende, né? Você não entende, porque a mente de uma pessoa ansiosa, ela cria situações catastróficas. Então, quando você está nesse estágio de ansiedade, quando você está nesse estágio de dor, porque às vezes também, gente, às vezes, né, é muito mais fácil você estar numa crise de ansiedade, você pega um comprimidinho, você coloca debaixo da língua e vai. Vai para a reunião, vai para o cartório, vai trabalhar, vai para o mercado, e aí parece que está muito bom, está muito tranquilo. Mas o que acontece no decorrer? Não é bem assim. Olha, a ansiedade é prima de primeiro grau do sono. Então, quando a ansiedade te paralisa, você já passou daquele estágio de ter aquela ansiedade boa, sabe, aquela, como que eu posso te falar? Aquela sensação de você, né, você vai para uma viagem, te dá uma ansiedade, é normal, né? Mas essa ansiedade aí que deixa você paralisada, que deixa você com medo, que deixa você suando frio, não é legal. Como, por exemplo, quem tem toque, né? Quem tem toque, toque é algo que você não tem crise, toque é direto. Geralmente, quem tem toque, né, sofre com pensamentos negativos direto. Porém, gente, isso tudo que eu estou falando para vocês, né, que a ansiedade, ela foi caracterizada de várias maneiras, ela foi dividida de várias maneiras, mas, porém, elas vêm da onde? É do teu sistema nervoso central, é das tuas emoções que ficou aonde? Ficou gravada. Nós, seres humanos, gente, isso não tem nada a ver com misticismo, nada a ver com religião. Nós, seres humanos, a partir do momento que você é uma célula, o teu cérebro, quando você tem cérebro lá na barriga da sua mãe, ele fica tirando um print de todas as emoções. Então, isso tudo fica armazenado aonde? É dentro de você. É aonde? É nas tuas células. Como, por exemplo, você tem muita dor, né, no pescoço, vamos falar assim, um exemplo. Você tem muita dor no pescoço, então quer dizer que as emoções, as sensações, as dores, tudo aquilo, né, que precisa para é uma tríade, precisa ter uma tríade, né, que são 3 itens para que fique registrado nas suas células. Tá? Então, essa tríade que existe no ser humano, as nossas células contam nossa história, e aí, como é que é muito comum falar assim, ah, do nada, gente, do nada, eu estava em casa, mas do nada me deu uma crise de ansiedade, do nada me deu crise de pânico, do nada me surgiu uma insônia, do nada comecei a ter toque. Gente, não é do nada. É nada vem do nada, tudo existe um porquê. Olha só, se por exemplo, você está aqui nessa live aqui hoje de meio-dia agora, não é do nada. É porque você sentiu no coração esse chamado, você sentiu, você quer se curar, você quer se livrar disso. Porque a ansiedade, ela leva tudo da sua vida. E quando você percebe, a ansiedade já levou os teus sonhos, já levou relacionamentos, já levou amores, já levou amizade, já levou emprego, e aí você está ainda ali nessa posição de sofrer com ansiedade.